cheirinho de que tá acabando. E tá acabando. Falta pouquinho. Falta pouco. Não conta porque fica muito. Faz de conta que falta pouco. Tá acabando. Tá acabando. Então vamos para o nosso capítulo 17. Educação, jovens e educação. Aí é o tema. Vamos ter 2 aulas sobre educação. Vamos falar sobre o conceito histórico, vamos falar sobre o governo, a política e a educação, e vamos falar sobre educação e futuro, a educação aplicada na vida prática, na vida de cada um de nós. Ok? Então, vamos lá? Gente, então, educação. O caminho do saber é um caminho para todos os caminhos. Reflita. O caminho do saber é um caminho para todos os caminhos. Significa isso aí. Não há nenhum caminho que não passe por este caminho, o caminho do saber. Aí você pode dizer, porque não vamos confundir educação com escola. Educação é tudo aquilo que é aprendido ou ensinado ou adquirido por meio do convívio social. Veremos isso já já. E escolarização é outra coisa. Então, sabemos o porquê de estudar. Vamos refletir sobre o porquê. Vamos refletir sobre o para que estudar. Estudar para quê? Porque o porquê nós já sabemos. Mas para quê? Para que estudar? Porque educação, vamos ver a educação como um processo formador de crianças, jovens, adultos e profissionais para utilidades sociais e para utilidades profissionais. É por meio do saber que nós acabamos adquirindo aquilo que nós precisamos ter para estar na convivência e na sociedade de um modo geral. O que você quer da vida? Já se perguntou sobre isso? E eu já falei algumas vezes com vocês sobre isso. O que você quer da vida é o que você quer da vida? Ou é o que querem para você da vida? Né? Então, essa reflexão aí. O que você quer da vida? E não importa o que você diga, é necessário algum saber para fazer o que você quer fazer. Não precisa ser escola. Quero ser um jogador de futebol. É necessário algum saber. Quero ser jogador de vôlei. É necessário. Quero ser pintor. Quero ser skatista. Quero ser... Entendeu? É necessário algum saber para fazer aquilo que você deseja fazer. E educação é esse processo de trazer a você aquilo que você precisa. Quero ser atriz, palhaço de circo. Então, educação é um processo de fazer você se formar, se tornar esse artista, essa atriz, esse ator, ou esse palhaço, esse comedor de fogo. Então, o que você quer ser, mas é por meio da educação que esse processo vai acontecer. Educação é um processo social. Educação é um processo social. É a sociedade que determina os parâmetros do ensino necessário para que se atinja os fins sociais almejados. Então, você tem vontades e interesses sociais, porque o que você quer está dentro da sociedade. É por meio da educação que você consegue adquirir aquilo que é necessário para fazer aquilo que você quer fazer. Atuar naquilo que você quer atuar. Então, é um processo social. Assim como aquilo que você quer é um processo social, para chegar a esse fim também é um processo social, a não ser que você decida viver fora do âmbito social. Você vai viver fora, em outro parâmetro, né? Aquele sítio, lembra do sítio? Você vai morar no sítio lá e viver daquilo que você plantar para comer e pronto. Então, aí, se você não sabe como fazer, necessário será um saber. Dá essa água aí, fazendo, por favor. A sua. Pega uma da geladeira, por favor. Então, o ser humano ou a pessoa, ele é resultante de uma equação social. Nós somos resultados daquilo que fizeram conosco. Claro que isso não significa que precisamos continuar sendo aquilo que fizeram a gente ser. Podemos transcender essa formação. Podemos ir além dessa equação. Mas é necessário ter consciência disso
para que nós consigamos ir além disso. Então, ó, a sociedade. Isso não é tema novo, já falamos disso desde o primeiro ano. Mas é para finalidade, né, de histórica, de leitura histórica da educação e para que você consiga também encaixar a educação como um processo social presente em todas as sociedades. Não tem nada a ver com escola, embora a escola também seja um processo educacional. Na tribo indígena tem educação, na tribo africana dos Xambê tem educação, na tribo siberiana dos Ainu tem educação. Você pode ir nos confins do mundo, se houver um adulto, se houver uma família, se houver um grupo social, haverá educação. Por quê? A educação é o processo de transferência de um saber de um grupo ou de uma pessoa para outra. Isso é um processo educacional. Nós criamos, veremos daqui a pouco, organizações, instituições para fazer isto. Mas o processo é o mesmo, E é bom você saber disso. O Norbert Elias vai falar muito disso, é um sociólogo, no processo civilizador. Provavelmente teremos uma aula sobre ele mais para o final, entre final de novembro e começo de dezembro. Veremos autores contemporâneos da sociologia, já focando no Enem em janeiro, né? Então é legal pensar isso, porque esse tipo de pensamento e de argumento que eu estou falando aqui, da educação como um processo social geral, isso é conteúdo de redação de Enem. Porque quando você fala que o ser humano é um ser social formado através da educação, você englobou tudo. O leitor, o examinador do seu texto, né, da sua redação, ele vai falar, boa garoto, bom olhar, boa análise, porque isso é um processo natural. Somos o resultado de um processo educacional. E não importa o meio, a forma, é homeschool, é escola, via direta, via indireta, formação grupal, não importa como seja a educação, ela é um processo natural. A sociedade é a matriz de origem e a definidora dos parâmetros de pensamentos e comportamentos do indivíduo. E para cada pensamento e comportamento que o indivíduo vai ter, há uma sociedade antes dele e acima dele, legislando e dizendo que ele precisa ter aquele pensamento e ter aquele comportamento. E isso é dado e feito como? Por meio da educação. Quem é que faz isso? Primeiro momento, o ator ou a instituição mais importante é a família. A família é a responsável pela implementação pessoal das matrizes sociais. É a família que vai ensinar a criança, o filho, o neto, o sobrinho a se comportar e a se adequar tanto na forma de pensar, de falar e de agir, aos parâmetros sociais de um modo geral. E aí, da família, vamos para a escola, porque a família não dá conta de ensinar tudo, então a escola vai ensinar o restante. A escola, a faculdade são instituições governamentais, que mesmo que não sejam públicas, privadas, elas têm que prestar conta ao governo, então acabam sendo instituições governamentais, com a responsabilidade de ensinar como pensar, como agir, segundo as necessidades sociais. E geralmente essas necessidades sociais têm como finalidade o trabalho. Lembra quando nós falamos de economia? Tudo gira em torno da sobrevivência. Tudo gira em torno da sobrevivência. O seu valor na vida está naquilo que você faz. Se você disser para alguém, não estude e não trabalhe, dirão que você é um vagabundo, um inútil, que não faz nada. Já tem 16, 17 anos, não estuda e não trabalha, é o quê? Sem valor. Então, todo esse processo de educação, de ensino e de preparo tem uma finalidade: fazer você ser alguém, ser alguma coisa, ser um profissional. Mas se fôssemos uma sociedade tribal ou primitiva, todo esse processo nos levaria a ser caçador, a ser coletor, a ser chefe de família, a ser guerreiro, lutar na guerra. Então, mas teria também. Havia lá e continua havendo aqui e haverá no futuro, seja lá qual o que o futuro seja. Então, educação é um processo educacional com dois pilares mestres.
na nossa sociedade. Aí eu estou falando da nossa sociedade civilizada. E cuidado com essa palavra civilizada. Civilizado não tem nada a ver com evoluído e superior. Civilizado tem a ver com um processo de sociedades onde pessoas se reúnem para viver juntas, em grupos grandes, por acreditar que assim é mais fácil produzir processos de convivência e existência melhores. E é verdade, acaba sendo melhor, porque juntos passamos a pensar em produzir melhor, e produzindo melhor, viveremos melhor naturalmente. Esses dois grandes pilares é a família, que tem como processo, tem um processo educacional primário de fazer com que nos tornemos seres humanos, né? Nos ensina a comer com talher, veja na nossa cultura, a cultura que eles vão comer com a mão, nos ensina a comer com talher, nos ensina a andar com as duas pernas eretas, nos ensina a falar, nos ensina a não limpar o nariz em público, a não arrotar, a não peidar, a não falar palavrão diante de... Né? Então, ensina, é uma mutação, é um processo de mutação. Pegar aquele bebezinho que sai lá do útero da mulher e transformar ele em quem você é. Acabou? Não acaba. E aí depois manda para a escola, porque a família não tem como dar coisas que você precisa ter, e elas estão na escola. Então a escola vai te fazer o quê? Um processo educacional secundário. Que é o quê? Pegar aquele jovenzinho que sabe falar, que sabe andar, que sabe comer com talher, mas não sabe contar até 10, não sabe o alfabeto, não sabe calcular a velocidade do sol, a velocidade da lua, a velocidade do carro, e vai ensinar ele a calcular, a ler, a escrever. E isso vai formar a mente do cidadão, que vai estar apto para executar alguma tarefa para o bem da sociedade. Então tudo aquilo que é feito em você é feito para você, com a finalidade de fazer você ir atender a necessidade de alguma necessidade da sociedade, alguma necessidade social. Então, ponto 2, educação. As instituições humanas que visam transferir saberes necessários para o desenvolvimento da sociedade. Então, ela é feita por instituições humanas que visam transferir saberes padronizados. No Brasil tem um padrão, nos Estados Unidos tem outro, na Itália tem outro, e assim vai sendo. Até em sociedades primitivas como a indígena, há um padrão de educação. O que se ensina para o menino, o que se ensina para a menina, o que se ensina para um menino de 5 anos, o que se ensina para um menino de 12 anos, o que se espera, qual o comportamento. Então, há um padrão, mesmo que não haja uma legislação lá na tribo indígena, há um padrão de educação para o menino, há um padrão de educação para a menina, e de acordo com a faixa etária. Isso acontecia nas sociedades primitivas, há 1 milhão de anos atrás. Houve o ser humano, conviveu junto à educação, a saber, um homem lá pega um pedaço de pau e começa a raspar ele numa pedra. Ele fica pontudo, ele percebe que esse pau pontudo é capaz de rasgar a carne do animal e facilita a caça do animal. O que esse homem vai fazer? Ensinar para os outros do grupo, ensinar para os seus filhos. Então, os seus filhos não vão mais, como o pai e o avô dele fez, tentar matar o boi, o touro, a paulada na cabeça. Não, vamos enfiar agora o pau dentro do bucho do boi, do touro, do sei lá o que for, que a gente vence ele mais fácil. Então, e nas modernas a mesma coisa, e aqui na contemporânea ainda mais, por meio do uso da tecnologia e todos os outros meios que você sabe aí muito bem quais são. A educação tem a ver com o futuro. Estudar é princípio básico da vida hoje. Básico, né? Você já ouviu isso várias vezes. Nunca soubemos tanto como sabemos hoje. Hoje nós sabemos a extensão do universo, sabemos a velocidade do Sol, da luz, da Lua, do planeta, descobrimos que há resíduos de vida em Vênus. Nós sabemos muito, nunca soubemos teoricamente tanto quanto sabemos hoje. Embora nós pessoalmente, cada um de nós, sabemos pouco para viver. Precisamos, na verdade, de pouco e sabemos pouco. Você pega um homem aí, uma mulher
que viveram aí há 200 mil anos atrás, eles tinham que saber muito sobre a natureza, sobre o tempo, sobre a plantação, sobre as estações do ano, sobre a migração dos animais, para poder sobreviver. Tinham que saber colher, tinham que saber caçar, tinham que saber fazer parto, tinham que saber cuidar de gente doente sem medicina. Então, eles tinham que fazer várias coisas que nós não temos a menor ideia. Escalar árvore era básico, porque os animais vinham, eles eram caça também. Hoje nós não somos caça, leão não caça a gente, tigre não caça a gente, urso, mas naquela época eles eram caça. Porque eles não eram o topo da cadeia alimentar como nós somos hoje. Eles eram mais um animal no meio do reino animal e animais mais fortes que eles poderiam caçar eles facilmente e eles virariam alimento. Então, eles tinham um saber que nós não temos. E nós temos saberes, obviamente, que eles não têm. Então, o futuro, isso olhando para trás, olhando para frente, para o futuro será definido pela assimilação dos saberes já existentes para a construção dos saberes do futuro. Imagina se todos nós, eu e todos os professores e pais e tios e avós de vocês morressem. Todos morrêssemos. Então vamos supor aí, todas as pessoas com mais de 25 anos morrem. Como você, não, 25 anos é muito ainda, todas as pessoas com acima de 19 anos morrem. Como você, que tem 16, 17 anos, tendo pessoas com 18, 19 anos, quem vai ensinar para vocês aquilo que aquelas pessoas de 60 anos, um físico, um bioquímico, um matemático, um filósofo, ensinaria para a geração de vocês? Quem é que vai ensinar? Visto que esses rapazes de 18 e 19 anos não aprenderam ainda. Então, vocês teriam que pegar livros, ler os livros, aprender as teorias, as técnicas, aquilo que estava sendo estudado nos laboratórios hoje da NASA ou na Rússia, não sei como é que chama os laboratórios astronômicos da Rússia, mas o que eles estão pesquisando lá hoje sobre o universo, sobre o espaço, sobre a vida, sobre o biossistema, ecossistema, sobre o aquecimento global e tudo mais, e vocês transferirem para os pequenos que estão vindo aí, que vocês também vão ter que cuidar, vão ter que trocar fralda, vão ter que dar comida, vão ter que ensinar a falar, vão ter que ensinar a andar. Já pensou? E você olha para frente, para cima, para os mais velhos e diz, sem valor, né? Esses velhos sabem nada, cabeça antiga. Não, esses velhos são a estrutura da sua sociedade. Esses velhos são a base fundamental para aquilo que você quer ser. Sem eles, você não chega lá onde você quer chegar. Pensa nisso. Meu jovem, e dê valor para os velhinhos. É muito legal trocar ideia com os velhinhos, embora os velhinhos sempre estão contando a mesma história. É só pensar na Covid-19. Os saberes que nós temos aqui hoje, que nos levarão a criar novos saberes para vencer a Covid. E a Covid-19, ou a Covid-20, ou a Covid-30, aí seja lá o que vier a aparecer. Provavelmente aparecerão outras doenças problemáticas como essa. Então é os saberes, e é a transmissão, né, desses saberes. Pegar o saber do indivíduo A e passar para o indivíduo B. Para o indivíduo B pegar os saberes que eram do A e passar para o C. E assim vão. Agora imagina se tivesse que começar tudo do zero. Cada geração tivesse que descobrir Não. O ser humano evolui e cresce porque um ensina para o outro aquilo que sabe. E aí não precisa descobrir de novo o fogo, a roda, a eletricidade. Não, um ensina para o outro como funciona e o outro vai buscar melhorar e aprimorar esse processo. Olha aqui o quadro, às vezes o mapa precisa ser construído durante o percurso. E educação é isso, é a construção do mapa da educação, ou a construção dos saberes. Porque enquanto você está aprendendo aquilo que alguém está te ensinando, nada impede você de, com esse saber que você adquiriu, construir novos saberes que aqueles que te ensinaram não aprenderam. Tanto que os grandes gênios da matemática e da física são jovenzinhos, de 16, 17, 20, 25 anos. É uma coisa impressionante o que esses meninos fazem na física e na matemática. É um espetáculo. Ui! Vamos lá, olha lá, essa fórmula.
Porque lembra do Kant, a metafísica? A metafísica é um processo de construção do saber em você e por meio de você e apesar de você. Lembra que para aprender, o Kant dizia, para aprender acontecem coisas em mim, que eu pego o acontecimento, o fenômeno em mim e transformo ele em conhecimento. Isso é metafísica. Por quê? O 3 existe no mundo? Dá para achar 3 em uma árvore, em uma savana? Não tem 3 no mundo. Só tem 3 em nós. X existe no mundo? Não. O 2, o mais, o 5, o X. Existem essas coisas? Não existem. Não há no planeta Terra essas coisas. Nós construímos elas metafisicamente para, por meio delas, fazer delas ferramentas, tal qual você pega uma faca para caçar. Nós criamos uma faca, uma ferramenta mental, para, por meio dela, pensar e representar e construir modelos ideais sobre a realidade para transformar a realidade. Então o 3, o X, o 2, né, são modelos, ferramentas que nós construímos para educar, para ensinar, para pensar, para transformar. A educação é processo metafísico de formação de saberes para transformar o indivíduo que vai transformar o mundo. Imagina imagina ter que ir para a Lua sem a matemática e sem a física. Imagina projetar uma viagem, uma nave para... Como? Não tem como. Por quê? Antes de ir para o espaço, nós estudamos o espaço. E como é que nós estudamos o espaço? Por meio, aqui você tem, olha lá, as fórmulas, a régua, a medição, por meio da medição do comportamento dos corpos. E só dá para fazer isso por meio da matemática e da física. Ou mesmo a química. É por meio do estudo dessas coisas. E precisamos construir ferramentas metafísicas para fazer isso. Porque senão teríamos que ir lá. Mas para ir lá sem nunca ter ido lá, como você vai saber qual a combinação correta de combustível, de líquido A, B, C e D para fazer o etanol, ou a gasolina, ou o diesel, ou o combustível de uma espaçonave? Né? Então, ou a placa de um computador, como você coloca dentro de um chipzinho informações que fazem uma máquina gigantesca rodar e produzir horrores. Tá? Então, tudo isso está vinculado. Então, a neoeducação. A ideia da neoeducação é sempre educamos para o novo. Não educamos para ficar no mesmo lugar. Educamos para transformar. Transformar tanto o indivíduo que aprende, que é educado, que é ensinado, mas também para esse indivíduo transformar o mundo através ou por meio daquilo que ele aprendeu. Por isso que a educação é neoeducação, porque ela sempre trará algo novo, tanto para aquele que aprende, como tanto para aquele que aprende, porque ele está aprendendo, conhecendo, entendendo algo novo, e de novo, não é só a escola, mas quando você aprende a fazer um arroz, aprende a fazer uma carne com batata, aprende a costurar uma touca de crochê e sei lá o que, aprende a dirigir o carro, tudo isso tem a ver com a educação. Tem a ver com aprendizado, conhecimento e inovação. Então é só questão de tempo para obter o poder máximo. É só questão de tempo. Eu não vou gastar mais meu ouro. Nosso mundo e nossa sociedade estão em constante mudança. As mudanças nunca foram tão rápidas. Produtos e serviços são cada vez mais complexos e sofisticados. Novas tecnologias passam a fazer parte de nossas vidas. Surgem novas profissões. Algumas das mais procuradas do momento não existiam 5 anos atrás. Profissionais cada vez mais qualificados elevam o nível da competição no mercado de trabalho. Somos confrontados com novos desafios em novas escalas. Pobreza global, conflitos étnicos e religiosos, escassez de água,
escassez de energia, mudança climática, perda de biodiversidade. A maneira tradicional de aprender sobre o mundo e a sociedade, de entender e resolver os problemas, está se tornando insuficiente. Como sobreviver nesse mundo lotado, rápido e complexo? Como contribuir para tornar esse mundo melhor? Nosso sucesso vai depender de 4 habilidades. Pensamento crítico. Ele é fundamental para lidarmos com a imensa e crescente quantidade de informação. 2.000 novos websites são criados a cada hora. 35 horas de vídeo são postadas a cada minuto. 2 milhões de vídeos são assistidos no YouTube diariamente. É preciso ser capaz de buscar, avaliar, filtrar e integrar a informação que necessitamos para entender e resolver os problemas. Na escola, mais importante que aprender fatos, vai ser aprender a aprender, aprender a pensar, a tomar decisões diante dos problemas. A urgência dos problemas e a competição entre as possíveis soluções, no entanto, exigem uma habilidade a mais: criatividade. Criatividade e pensamento crítico são precursores da inovação. Outra habilidade fundamental é a colaboração. No mundo complexo e conectado, o trabalho individual dá lugar ao trabalho em equipe. Na maneira tradicional de entender e resolver problemas, separamos as coisas. Segmentamos a realidade em partes mais simples. De um lado, o homem, do outro, a natureza. De um lado, as ciências sociais, do outro, as ciências naturais. E dentro dessas ciências, isolamos disciplinas e seus especialistas que não se comunicam entre si. A realidade, porém, não é segmentada em disciplinas. No mundo real, essa divisão não existe. A realidade é complexa. E os grandes problemas da atualidade não podem ser entendidos e resolvidos usando-se apenas uma ou 2 disciplinas de forma isolada. É necessário uma abordagem holística, transversal às disciplinas, na qual os diferentes campos do conhecimento são integrados. É necessário interdisciplinaridade. A última habilidade é a da comunicação. Expressar ideias de forma clara, articular argumentos de maneira convincente, motivar por meio de um discurso poderoso, sempre foram habilidades importantes. A necessidade crescente de inovação e colaboração, combinada com as novas tecnologias, elevou a importância e poder da comunicação a um novo patamar. O conhecimento passou a ser construído coletivamente. Pensamento crítico, criatividade, colaboração e comunicação, as 4 habilidades do século XXI, encontram sua expressão máxima nos jovens. Jovens sempre foram mais abertos a novas informações, mais propensos a inovar. Sempre tiveram círculos maiores de relações sociais e um grande poder de influenciarem uns aos outros. Internet, celulares, câmeras digitais, redes sociais expandiram imensamente esse potencial. Mais do que nunca, os jovens têm as habilidades e os meios para transformar a realidade. A realidade mais próxima do jovem estudante é a sua escola, e a transformação mais duradoura e multiplicadora na qual o jovem pode atuar é a da própria educação. Os jovens estão aprendendo uns com os outros. Eles passaram a ser a própria fonte de informação e de inspiração. E essa fonte agora não tem limites. Junte-se a eles. Nosso mundo está mudando. Faça a sua parte. Mude o mundo você também. Bom, então a ideia aqui é que você tenha um olhar amplo, um olhar que abarque não só a escola, mas a educação como um todo. Porque você pode dizer assim, estou terminando a escola, acabou, você está terminando a escola. Mas o que se espera de você, o que a sociedade espera de você, é que terminar a escola seja só um passo para aquilo que você precisa adquirir. Porque o processo educacional não acabou. E eu acho que não vai acabar tão cedo ainda. Claro, depende dos fins e objetivos de cada um de vocês. Eu não sei como o vídeo ficou, mandarei, mas se o vídeo não ficou legal, eu mandarei para vocês
o link dele para vocês assistir, tá? Então, vou fechar essa primeira parte do tema aqui, e na semana que vem a gente faz a educação parte 2, e aí vamos abordar a educação como um modelo, um olhar mais amplo no social e não só na questão educacional, embora também venhamos a falar sobre a escola de maneira geral ou de maneira nacional, a partir do Brasil, ok? Então, um abraço, um beijo e até a próxima aula, ou vídeo aula. Bye, bye.